1 João 4,18 diz-nos a palavra de Deus: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, ou a culpa, e o que teme não é aperfeiçoado ou perfeito em amor. Louvado seja Deus. Nós temos aqui esta palavra que João nos coloca. Ela é uma palavra um tanto difícil para nós. Nós falamos na semana passada sobre o homem ver a Deus. Nós falamos sobre que Deus é amor, e aquele que está em Deus está no amor, e aquele que está em amor está em Deus e sabe, que tem a sua salvação. Então, e nós conhecemos Ele porque sabemos que estamos nele pelo Espírito Santo que Ele nos deu, e nós sabemos que esse Espírito Santo, ele é revelado através de fruto do amor. O fruto do Espírito é amor e segue os outros frutos, como está em Gálatas 5:22. E agora nós passamos a analisar essa questão que o amor faz em nossos corações, lançando fora o medo, lançando fora o temor. E nós vamos adentrar aqui em um estudo que eu peço a sua atenção, porque vai parecer um tanto quanto contraditório. Como não é diferente na Escritura, nós sempre falamos de paradoxos, não é isso? Muitas das vezes nós falamos que você para viver tem que morrer, que você para subir deve descer e se humilhar, e tantos outros que existem na Escritura Sagrada, que são aparentes contradições, mas que são coisas que entre uma realidade e outra, uma realidade física e outra espiritual. Então, eu confesso para os irmãos que não tive muito tempo de preparar a palavra. Nosso irmão Alessandro me chamou para a festa do filho dele, eu falei, não dá, estou meditando, mas nisso que eu estava meditando me deu um sono profundo, e aí eu fui arrebatado, um sono mesmo. E depois eu acordei e continuei orando, pedindo a Deus ao Senhor, e lá botando na palavra para ver o que o Senhor quer falar conosco. Mas João, ele diz assim: no amor não há temor, antes do perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é aperfeiçoado em amor. Nós temos na Escritura Sagrada a revelação do temor, e se nós olharmos isso, aqui vai entrar algo ambíguo, algo duplo, ao passo que você deve temer e não deve temer. Você deve temer a Deus, mas você também não deve temê-lo. Pastor, não entendi nada. A gente vai tentar explicar isso. Porque existem dois tipos de temor revelados na Escritura Sagrada. Você não deve temer nada fora de Deus, afinal de contas, você está com Deus, Deus é amor, o amor está no seu coração, Deus é soberano e cuida de você. Então você não deve temer as adversidades da vida, como foi louvado. Você não deve temer nada que possa lhe sobrevir, uma doença ou qualquer coisa desse tipo, mas você deve ter o seu temor em Deus. Mas esse temor é aquele temor que muitas pessoas falam assim, não é medo, é respeito. Então a gente pode usar esse tipo de linguagem para facilitar. Mas é claro que primeiro começa-se um temor de grande assombro contra Deus. Não tem como não iniciar este tipo de temor, porque o Evangelho vai ser pregado a nós, e o que ele vai fazer em nossa alma é colocar medo mesmo. Não tem jeito, é colocar um terrível temor em nós. Por quê, pastor? O Evangelho vai colocar um medo terrível em nós. Porque é óbvio que se você é um pecador, o fato que é, e o fato que você reconhece como tal, e se você tem transgredido cada lei e mandamento de Deus, e esse Deus é terrível em santidade, e como está escrito em Salmo 7,11, Ele é um Deus que se ira todos os dias, como não deveríamos ter medo? Como não deveríamos ficar desesperados? Como não deveríamos nós ficarmos alarmados de cairmos na mão do Deus Todo-Poderoso? Então, esse é o temor de Deus que assola a alma do homem, é o medo, o pavor que Deus coloca no ser humano, para que ele corra desesperadamente para o seu Filho Jesus Cristo, para a salvação e para a revelação. Mas ao passo que você corre deste medo, que você tem este medo em sua alma, você chega para conhecer Jesus, esse medo não deve permanecer ali. Pelo contrário, o amor vai entrar. É o que João está dizendo aqui. E à medida que este amor entrar, este amor vai lançar fora
esse temor. Mas não vai lançar de tudo, porque você ainda vai ter que ter algum temor para com Deus. É claro que você vai ter que temer a Deus ainda, e isso se torna um pouco complicado. Vamos falar um pouco sobre isso. Quando nós olhamos lá em Apocalipse, a Bíblia vai dizer que eles estão cantando um hino, que eles estão na verdade bradando contra Deus, e diz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora dos seus juízos, e adorai aquele que fez os céus, e a terra e o mar. Quem está sendo dito isso é para aqueles que estão sendo salvos. E por que aqueles que estão sendo salvos precisam ainda temer a Deus? Precisam temer a Deus porque Deus os livrou daquela condenação, que agora é chegado o juízo, que agora é chegado a ira de Deus, que agora é chegado o derramar do cálice da ira de Deus sobre o espírito da desobediência. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos fugir desse dia da ira, porque há um dia da ira que vai se levantar, aonde o próprio Cristo, que é o nosso advogado, aonde o próprio Cristo, que é o nosso, aquele que advoga a nossa causa, aquele que nos salva, aquele que nos chama com amor, ele mesmo vai ser juiz, e ele vai voltar como um juiz terrível e tenebroso, terrível em santidade, e ele vai castigar todos os seus inimigos, e aquele que não entra no pacto da aliança, e aquele que não reconhece ele como Salvador, como advogado, como aquele que apaga os seus pecados, ele mesmo vai esmagar os seus inimigos. Então não existe um caminho intermediário. Ou você tem uma aliança com Cristo, ou você tem um pacto com Cristo, ou você é inimigo de Cristo. E ele virá para julgar. A Bíblia diz em Isaías que ele diz: eu sozinho pisei o lagar da ira do Deus Todo-Poderoso. E nesse caso, quando os santos estão dizendo temei a Deus e dá-lhe glória, o anjo está dizendo temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar. Quando ele está dizendo isso, e a ira de Deus é derramada sobre a terra, terror e mais terror cai sobre a humanidade. Os grandes e os poderosos se escondem em caverna e diz: livrai-me da ira do Deus Todo-Poderoso e do Cordeiro que está sentado sobre o trono. Então, sobre tudo isso, nós devemos temer a Deus, porque esse julgamento era para nós, esse castigo era para nós. Éramos inimigos, éramos filhos da ira, mas o Senhor vem e nos resgata e nos chama, e agora devemos dar glória ao seu nome, porque ele nos livra da ira futura. Louvado seja o nome do Senhor. Mas esse temor de santidade deve estar dentro do nosso coração. Deus disse a Abraão: não temas, eu sou o seu escudo e o seu galardão. Deus sempre diz ao cristão: não tema os males que advêm. Mas quando se volta para Deus, Deus diga: me tema. Claro que nós devemos temer a Deus. Nós não podemos deixar de temer ao Senhor, porque Deus, ele toda hora na Escritura, ele está em Isaías, ele diz: não tema, ó meu povo, eu te sustento com a destra da minha justiça, eu te seguro, eu te levanto com a minha mão. Deus o tempo todo está dizendo para o povo não temer aos seus inimigos, aqueles que rodeiam. Mas Deus sempre diz: me tema. Tema e trema diante da minha santa palavra. Ouça a palavra com temor, ouça a palavra com temor, receba ela em seus corações e tema diante da minha santidade. Afinal de contas, Deus é um Deus terrível em santidade. Abra sua Bíblia comigo em Isaías 8,13, para nós vermos esse verso. O que Deus diz sobre o temor, de quem deve ser o nosso temor. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz a palavra do Senhor Deus em Isaías 8,13. Capítulo 8, versículo de número 13. 8,13 diz: o Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor e seja Ele o vosso assunto. Nós devemos temer ao nosso Deus, nós devemos ter esse temor. Eu vou começar a explicar e vocês vão começar a entender a diferença entre um temor, aquele temor de desespero infundido na alma, quando a ira de Deus está sobre ele, mas aquele temor santo. Por isso que fala: santificai e seja de Deus o vosso temor. Deus está dizendo: vocês estão temendo os inimigos, mas o único que vocês deviam temer seria eu. Mas aquele cristão que é salvo em Cristo Jesus, ele teme a Deus descansando nas suas promessas, na sua aliança. Mas ele teme a Deus, porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E o temor do Senhor é odiar o mal. Então você tem que, o princípio da sabedoria é temer a Deus,
e odiar o mal. O que é esse temor que te dá sabedoria? É o temor que te faz não ir até o pecado. É o temor que te faz não ir até o pecado porque você ama a Deus. E é esse tipo de temor. Mas, se esse temor não estiver no seu coração e você não for até o pecado por causa do amor, não vá por causa da vingança de Deus. Porque certamente Deus não se deixa escarnecer. E aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Deus vai vingar os pecados. E os nossos pecados, certamente, eles vão nos achar. Eu acho muito interessante. Abre a sua Bíblia em Mateus 10, 28, para você poder ver isso com mais calma. Que Jesus diz que nós não devemos colocar o nosso temor em coisas fora de Deus. Não devemos ter qualquer medo fora de Deus, qualquer temor fora de Deus, mas o nosso temor deve ser único, exclusivamente para Deus. Diz assim, Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Jesus está dizendo que o nosso temor deve ser de Deus. Não tema o homem, não tema o bandido lá fora que pode te roubar, não tema aquele... Hoje em dia eu vejo as pessoas dizendo isso, eu não vou lá para o Rio não, porque no Rio está muito perigoso, pessoas estão matando muita gente. O temor sobre as circunstâncias adversas. Irmão, a Bíblia diz que cairão 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Se um passarinho não morre, cai por terra, se não for a vontade de Deus, o que dirá nós? O Senhor é que nos guarda, o Senhor guarda a nossa entrada e a nossa saída. Nós não devemos ter medo de nada fora disso, mas o nosso temor deve estar diante do nosso Deus, porque Ele sim pode fazer perecer tanto a alma quanto o corpo no inferno. Ele sim. Vai haver uma ressurreição de corpos de vergonha. E as pessoas que não crerem em Jesus Cristo serão ressuscitadas em um corpo maltrapilho para serem lançadas no inferno. E é o próprio Deus que as lança lá. Não é o diabo. É esse Deus que devemos temer. É esse Deus que devemos respeitar. Se o temor do amor não estiver em nosso coração, então esteja o temor de pavor. Não importa que você tema o Senhor. Importa que você não leve a mão ao pecado. Importa que você fuja da presença do pecado. É interessante. Eu gosto de olhar a história de Davi, porque mostra como Deus faz com que o seu nome seja temido. Como Deus faz com que o seu nome seja temido na terra. Davi, aquele homem segundo o coração de Deus, ele ousou em violar e ultrajar a santidade de Deus. O que Davi fez foi uma grande blasfêmia contra o Senhor. O profeta Natan vem até Davi para dizer o seu pecado. Não fosse pouco, Davi, Deus ter te tirado de trás da ovelha malhada. Deus pegou você do nada e te colocou entre os príncipes da terra e te deu tudo. Não fosse pouco, Deus te daria ainda mais. E você ultraja a santidade de Deus de tal maneira. E Natan chega até Davi, naquela incrível parábola que o profeta traz, colocando a sua própria vida em risco. O profeta entrou com ousadia dentro da casa do rei para dizer que ele é um adúltero, um assassino, um blasfemo contra a santidade de Deus. E o profeta entra e Deus dá sabedoria para ele trazer uma parábola. Isso deve dar uma grande porção de temor em nosso coração. E olhar para a história de Davi, o homem segundo o coração de Deus. A palavra Davi significa amado do Senhor, mas Deus não deixou de castigar Davi, porque Deus é terrível em santidade. Isso deve causar temor em nosso coração. Se nós não formos ao pecado por amor a Deus, se nós, quando o pecado nos atrair, nós não chorarmos por amor a Ele, lembra que a espada dele virá. E quem já pecou contra o Senhor sabe que a espada de Deus vem. Porque quando Natan olhou e falou: Davi, olha Davi, havia um rei, havia um homem muito rico que tinha muitas e muitas ovelhinhas. Ele tinha várias ovelhas. E havia um pobrezinho que tinha uma única ovelhinha. E ele cuidava daquela ovelhinha com toda a sua vida, era única. Chegou um viajante naquela terra. Aquele homem rico foi lá no homem pobre, tomou a única ovelhinha que ele tinha, matou para fazer um banquete ao viajante. Você acha isso justo, Davi? Não, isso é uma abominação, isso é uma blasfêmia. Esse tal deve ser morto. Deve pagar 4 vezes mais. Restituir 4 vezes ao homem pobre e pagar com a vida. Davi assina a sua própria sentença.
deve restituir 4 vezes mais e pagar com a vida. Restituir 4 vezes mais, ele restituiu. Mas a vida, Deus poupou de Davi. Ele assinou a própria sentença dele. Quando ele disse, deve pagar 4 vezes mais. O filho que vai na barriga de Batseba, ele jejua, ele ora, a criança morre. Aminon, Deus disse pelo profeta, fale para Davi, a espada nunca vai se apartar da sua casa. Um irmão se interessa pela sua própria irmã, comete um incesto, o outro irmão por vingança mata-o, 2. Ele falou quantos? São 4. Daqui a pouco o terceiro vai, se rebela, o terceiro mata o outro, a menina morre, se suicida, e o quarto tenta tomar o seu reino e os seus soldados o matam. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. O pecado vai nos achar e Deus vai nos punir, porque nós precisamos ser obedientes a Ele, ou por amor, ou por temor à sua santidade. Deus é terrível, terrível em santidade. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus 10, 25, para você poder entender isso. Hebreus 10, 25. Olha o que a Bíblia diz. Esse verso, acompanhe comigo a leitura, um pouquinho grande, mas ilustra isso que nós estamos falando. Não deixai a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos aos outros, tanto mais quando vedes que se aproxima aquele dia. Aquele dia é o dia da salvação, ou o dia do julgamento. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo, cuidai vós, será julgado, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito de graça. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Devemos temer diante desse Deus. Devemos tremer diante dele. Paulo diz, efetuai a vossa salvação com temor e tremor. É Deus que opera em vós tanto querer quanto efetuar. Devemos ter este temor no nosso coração. Mas agora eu vou explicar para você o que acontece. É claro que isso é difícil separar. Tem 2 temores. 2 tipos de temor. O primeiro temor é esse temor de medo e pavor. É esse temor que é infundido na alma para que ela corra para Jesus em desespero. Aquele temor que Lutero tinha, que ele falava que quanto mais ele batia nas costas, quanto mais ele subia a escada de joelho, quanto mais ele fazia penitência, mais tanto ele via o seu pecado e achava impossível justificar mediante as obras, mediante a penitência, mediante o jejum e o sacrifício. Então esse medo que ele tinha de Deus mandar um raio do céu e matar ele, esse temor infundido em cada alma para poder correr para Cristo. Mas Deus não quer que você chegue na presença dele e continue vivendo este medo, mas Deus quer que o amor dele penetre o seu coração e você venha ter um relacionamento de amor para com ele. Para podermos exemplificar isso, é como se fosse uma agulha. A agulha entra para poder costurar a roupa, esse é o temor, e depois ela vem e sai. Esse é o medo que coloca, e a linha é o temor, o amor e o respeito, que vai permanecer. É o que tem que permanecer com o cristão. Ele deve temer a Deus porque ele ama a Deus. Ele deve temer a Deus porque ele conhece a Deus, ele se achega a Deus. Veja bem, abra sua Bíblia em Salmo 19, verso de número 9. Você vai ver agora esses 2 temores sendo colocados um paralelo ao outro e você vai entender isso. Por que essas 2 coisas devem estar no coração, deve acontecer, deve estar no nosso coração, na verdade, principalmente esse temor. Salmo 19, 9, verso A mesmo, só o verso A. A NVI, eu peguei a versão NVI. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. Salmo 19, 9. O temor do Senhor é puro e dura
para sempre. Veja isso, o temor do Senhor é puro e dura para sempre. E João fala que no amor não há temor. Veja que são duas coisas. João está dizendo que quem tem amor não tem temor, porque o perfeito amor lança fora o temor. Mas Davi está dizendo, o temor do Senhor é puro e dura para sempre. E agora, a Bíblia está em contradição? Não. É isso que eu quero mostrar para vocês. São duas espécies de temor. Um temor que deve ser lançado fora por causa do amor e da salvação. Quando o amor e a salvação entrar, esse desespero deve ser lançado fora. E esse segundo temor deve permanecer. O temor puro que dura para sempre. O temor de amor para com Deus. O temor de que não vou pecar, não é porque Deus não vai me punir. É porque eu não quero perder a doce comunhão com Ele. É porque eu o amo. É porque eu o adoro. É porque Cristo é precioso para mim. E eu não quero tomar a mão do pecado e ser afastado da presença dEle. Esse temor vai permanecer toda a eternidade. É o temor que deve estar no nosso coração. E o temor que João está falando é esse temor terrível. Porque João fala, se temos amor, temos confiança para o dia do juízo. Ou seja, não temos medo do juízo. Deus pode vir agora, porque nós estamos preparados para entrar em juízo com Deus. Porque o amor está dentro de nós e já lançou fora todo medo. Bendito seja o nome do Senhor. Medo de Deus nos condenar, medo de qualquer coisa externa, medo de uma doença, medo de como vai ser o amanhã como será. O crente não tem esses medos, a sua vida está firmada em Deus, ele não se preocupa com o amanhã pertence a Deus, e o seu Deus é alto refúgio e fortaleza, ele sabe que Deus vai cuidar dele, ele não está com medo do amanhã. Ele não está com medo das incertezas que virão. Ele não está com medo da doença. Ele glorifica a Deus, porque ele sabe que nem a fome, nem a morte, nem principado, nada pode separar do amor de Deus. Ele está no amor de Deus. Ele está firme no amor de Deus. E isso que João está dizendo, esse temor puro deve estar no coração de cada cristão nascido de novo. Um temor real, que tem medo de pecar contra o seu Salvador, que não quer entristecer o seu Salvador. Eu posso tentar exemplificar para você. O temor do inferno, ele abre a porta para o amor. Porque você vem buscar a Deus por causa desse temor. Você inicia, pastor, não iniciei assim, glória a Deus que você não iniciou assim. Não iniciei assim, Deus me chamou com muito amor, eu ouvi e vi, mas muito vem por causa que acontecem muitos problemas. Porque começa muitas coisas dar errado, muitas portas se fechar. Foi o meu caso. Ser roubado, ser deixado, depressão, tristeza, ver que a sua alma já não serve para nada, ver que você vai para o inferno e vai ser condenado. E aí quando vem esse medo, eu vou para Deus. Eu não quero ser condenado, mas à medida que você chega em Deus, você começa a conhecer quem Deus é. Irmão, e quando você começa a conhecer o caráter amoroso e santo de Deus, você começa a amá-lo, e você se torna apaixonado por Deus, e você agora já não quer pecar, não é porque você tem medo do inferno, é porque você não quer estar distante da presença dEle, é porque Ele se fez precioso para você. Este é o amor, é o temor de perder a Deus. Esse é o temor puro, que Davi está dizendo aqui. Não há contradições na Escritura Sagrada. Davi não escreveu algo e João escreveu outro algo. Não, são dois escritores distintos, mas é um único Espírito soprando. Quem está soprando é o Espírito Santo. O Espírito Santo diz para Davi, o temor a Deus é puro e dura para sempre, e este vai durar em nosso coração para sempre. O medo de ser afastado de sua presença, o receio de estar longe de Deus vai estar sempre no nosso coração, mas aquele outro temor que João está falando, esse perfeito amor lança fora todo medo. Se você teme, você não é aperfeiçoado em amor. A semente que é plantada no amor no nosso coração está faltando. Você não está amando como deveria. Porque se você estivesse amando, esta certeza estaria em você. Você não teria medo do juízo de Deus, medo da condenação de Deus. Pelo contrário, você sabe que passou da morte para a vida. É o propósito de João escrever 1 João. Ele disse, essas coisas vos escrevi para que a vossa alegria se cumpra, para que você tenha a certeza que passou da morte para a vida e tenha confiança diante de Deus. É para isso que este livro foi escrito, para nossa certeza. Paulo diz, olha a certeza de Paulo, não precisa abrir, eu vou ler para você. 2 Timóteo 4,8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também todos que amarem esta vida.
Em Salmo 7,11 diz que Deus é justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. Mas Paulo chama Deus de justo juiz, mas não tem qualquer medo desse Deus que se ira. Por que ele não tem? Porque ele sabe que ele passou da morte para a vida e que Deus vai dar uma coroa àqueles que amam a sua vida, que amam a sua vida. Quem está em Cristo anseia pela vida de Jesus Cristo. Hoje nós estávamos aqui na igreja, né? Aí eu estava brincando com a missionária. E tem aquela brincadeira que cai no cisco assim, né? A gente bota o dedo e faz aquela promessa. Faz aquela... Aí ela falou assim, que Jesus me leve logo. Aí colou na mão dela. Olha, eu ia segurar ela aqui. Ela estava pedindo na casa de Deus. Segurar ela logo. Que anseia a sua vida. Quer estar com Cristo, anseia a volta de Cristo. Essa é a vida do verdadeiro cristão. Ele quer, ele ama Deus. Ele não quer se afastar, ele não quer perder a presença de Deus. E se ele for pecar, ele fala: Deus, eu preciso que eu prefiro que o Senhor me leve do que eu peque contra a sua santidade. Ele é assim. Ele conheceu a Deus. Ele ama a sua vinda. Esta é a grande diferença. Deixa eu tentar alegorizar isso para facilitar para você. Se você está tendo dificuldade de entender. 2 temores. Um temor que é o medo do inferno e outro temor que é o medo de se afastar da presença de Deus. Imagine 2 mulheres, tá? E tem maridos, ambas. Uma tem medo, adúltera, comete vários adultérios, tipo de adultério, e ela tem medo do marido pegar ela no ato de adultério, como está lá em Provérbios, capítulo número 7, né, que o marido vai chegar e vai encontrar. Olhei da janela da minha casa e vi um jovem falto de entendimento, aquele que segue o caminho da mulher adúltera, e o seu marido, quando encontrar, vai matar os 2. Então, é o marido irado que pega o ato de adultério. Então, essa mulher, ela tem medo do marido, mas o medo é por causa da ira, que se ele pegá-la no ato da infração, vai condená-la. E às vezes ela não faz aquilo porque pensa que ele pode voltar em momento inoportuno. Então, este é o primeiro temor. Da pena, da culpa. É esse temor que João está falando que vai ser lançado fora. O temor traz consigo a culpa, a pena, o castigo e o perfeito amor lança fora. Agora nós temos uma outra mulher. Aquela mulher que ama o seu marido, aquela mulher que é obediente ao seu marido, aquela mulher que é temente ao seu marido, e o seu marido, quando sai, passa por situações perigosas, ela tem medo de perdê-lo, ela não quer perder aquele marido, e ela é obediente porque ela o ama. Entende? A situação como é diferente, e essa deve ser a nossa forma como cristão. Cristo é o nosso noivo, e nós devemos amá-lo dessa segunda maneira. Como você se relaciona com Cristo? Você tem medo do seu castigo por causa da culpa do pecado, ou você ama Ele e quer a presença dEle e não quer que Ele se afaste de você? Essa questão deve ser ponderada em nosso coração. É isso que João está dizendo aqui. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, o medo, porque o medo traz consigo a pena, e aquele que teme não é aperfeiçoado. Nós temos que conhecer a Deus. Você até pode chegar aqui com medo de Deus, mas você não deve permanecer aqui com medo de Deus. Mas eu sempre digo isso, você deve ter temor no seu coração de Deus. Esse temor de se afastar da presença dele. Tenha temor de perder a comunhão. A única coisa que nos afasta da presença de Deus são os nossos muitos pecados. A Bíblia diz que o seu ouvido não está agravado para que não possa nos ouvir, nem sua mão encolhida para que não possa nos ajudar, mas os nossos pecados, que são muitos, nos afastam da presença do nosso Deus. Jesus, ele estava ali no Calvário, e naquele momento o Pai virou as costas para o seu próprio filho. E ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? O Pai desampara um filho em um momento sombrio da humanidade, aonde Deus morre no Calvário. Deus, homem, é morto para salvar pecadores. E Coríntios vai dizer: aquele santo que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós. E naquele momento, quando nossos pecados estão sobre ele, Deus tem que virar disposto. E Deus não pode olhar o seu filho na face. E Deus não pode ter comunhão com o seu filho naquele momento,
Porque ele estava em pecado. Os nossos pecados nos afastam de nós, do nosso Deus. Então, como nós temos que temer, como que nós temos que odiar o mal, aborrecer o mal, ter temor de ir até o mal e postar, para que Deus não se afaste de nós. Não é apenas por causa do castigo, essa é a segunda etapa, mas a primeira primordial é não entristecer o coração do nosso Deus. Lá em Malaquias, se não me falha a memória, diz assim: aquele que foi ferido na casa dos seus amigos. Quando eu tomo pecado deliberadamente, eu estou ferindo Cristo na sua própria casa. Eu estou sendo seu amigo e ferindo a Ele. Porque se eu sei que Ele morreu pelo meu pecado e eu vou até o pecado, eu estou ferindo o meu Salvador. Porque aqueles cravos que feriram suas mãos foram o meu e o seu pecado. Aquela lança que transpassou o seu lado foi o meu e o seu pecado. Foi por causa do nosso pecado que Jesus foi ferido naquele lugar. E nós devemos não tomar o pecado. Eu sei que às vezes você vai ser atraído pelo pecado, mas você deve correr para Cristo, se humilhar, chorar diante de Cristo, pedir perdão a Ele. Porque se tem uma coisa que Deus também é misericordioso. Eu não estou pregando aqui para que você saia daqui e fique com medo de Deus e não volte mais aqui ou não busque mais a Deus, não. Eu estou pregando aqui para que o Espírito Santo coloque temor no seu coração, de não pecar, mas saiba que você tem um Deus amoroso. Se você vier diante dele se humilhando, falando: Pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado seu filho, ele vai estar aqui com braços abertos. Se você gastou toda a sua fortuna, se você foi com as prostitutas, se você foi e gastou do jeito que você quis gastar, mas se você voltar, cair em si e dizer: Deus, eu pequei contra o céu, eu não sou digno de ser chamado seu filho, Deus está de braços abertos para te receber. Porque se de um lado a sua ira pesa, de outro existe a misericórdia. A misericórdia de Deus veio sobre Davi e sobre o seu filho Salomão, a ponto de Deus falar: por amor ao meu servo Davi, eu firmo o trono de Salomão. E ele disse: o seu filho, esse seu filho. Porque Deus, ele é misericordioso. Nós temos que conhecer a severidade e a bondade de Deus. Eu não posso só conhecer a bondade de Deus. Peco contra Deus e não conheço o quanto ele é severo e me castiga. E eu também não posso conhecer só a severidade de Deus e não saber quanto misericordioso ele é e quanto graça ele tem para nós. Olha o profeta Jeremias pregando. Ele prega e prega a exortação e prega: olha, Deus vai castigar vocês, vocês são filhos rebeldes, vocês são filhos de adultério. Mas depois ele volta e diz: eu é que sei o pensamento que tem a vosso respeito, pensamento de paz, não de mal, para vos dar um fim que esperais. Então vocês vão me buscar e eu vou ouvir vocês, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. A misericórdia do Senhor só será finalizada quando Jesus voltar. A porta da misericórdia está aberta. Então clame ao Senhor por sua misericórdia. Chore diante dele por sua misericórdia. A porta da misericórdia ainda não fechou. Ele ainda é um advogado fiel. Ele ainda é um advogado que advoga ao lado do Pai as nossas causas. Ele ainda intercede por nós. Ele ainda está com o seu sangue para nos cobrir com os seus pecados. E esse tempo é agora, de temermos a Deus, de lançar fora o temor no nosso coração, entendendo o amor de Deus, conhecendo a Deus. Todo o propósito dessa carta de João é nos fazer conhecer a Deus. João quer que a gente conheça o amor de Deus. Deus é amor, João diz. Ele diz: aquele que conhece a Deus guarda os seus mandamentos. João quer que nós guardamos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos. E se você ama, você guarda os mandamentos. E por isso que João bate no amor toda hora, porque ele sabe disso. Ele sabe que o cumprimento da lei é o amor. E se você ama, você guarda. Se você ama, você não rouba. Se você ama, você não defrauda. Se você não ama, você não mente contra o seu próximo. Se você ama, você cumpre a lei. E João quer que você ama. Ele quer que o perfeito amor esteja em seu coração. Ele quer que a perfeita graça esteja em seu coração. Mas pastor, eu não tenho isso. Isso não é de mim. É claro, não é de ninguém aqui. Foi Ele que nos amou primeiro. É Ele que planta dentro de nós essa semente. Vá até Ele e peça isso a Ele. E peça a graça a Ele. O maior fato, que é a graça de Deus que nos faz perseverar na caminhada cristã, é o fato de que nós pedimos por ela. Se nós achássemos que podemos perseverar na caminhada cristã por sermos muito bons,
ou por sermos muito honestos, ou por sermos muito justos, nós nunca dobraríamos o joelho falando, Deus me dá graça para eu continuar. O maior fato que nós precisamos da graça de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, é quando nós dobramos o joelho e falamos, Deus me dá a tua graça. É ela que te fará perseverar. É ela que te fará amar. Eu vou fechar aqui contando um pouco de uma experiência que eu tive muito forte com uma jovem. Eu comecei a falar sobre, basicamente, o início dessa pregação para ela. Eu fui lá em Miracema, na divisa com o estado do Rio de Janeiro, buscar essa jovem para trazê-la para o centro de recuperação. Ela estava há 6 anos viciada em crack, tomou 7 facadas, não tem os 2 pulmões, é artificial, facada aqui no rosto, ficou 15 minutos morta, e nós fomos trazer essa jovem. E quando ela estava vindo, ela estava falando muitas coisas, e eu não sei como o assunto entrou no inferno, eu não me lembro. Eu sei que eu comecei a falar sobre isso, e eu disse para ela, ela estava com muito medo, muita ansiedade, foi isso, medo do futuro. Eu tenho medo de não firmar lá, eu tenho medo de voltar para as drogas, eu tenho medo de sofrer tudo de novo, eu tenho medo de estar sendo em vão essa tentativa de ir me recuperar. E eu mandava ela ler a Bíblia, abra sua Bíblia, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, 1 de Pedro 4, porque ele tem cuidado. E aí falei, você não deve ter medo dessas coisas. O único medo de quem você deve ter é de Deus, e é da condenação que Ele pode fazer com sua alma. Mas em Deus você deve crer e descansar nele. E comecei a falar sobre isso. À medida que eu comecei a falar para aquela jovem, eu disse para ela assim, a dor da facada, eu não sabia que ela tinha morrido, foi nessa hora que ela me encontrou, eu falei, a dor de quase morrer. Ela falou, pastor, eu não quase morri, eu morri. Eu falei, então você sabe que dor é essa. Aquela dor, quando as facadas entraram em seu corpo, as 7 facadas te angustiaram a sua alma também. A dor que eu imagino que seja horrível, porque a gente corta um dedinho, é uma dor ruim. Imagine facas transpassando o seu rosto, o seu corpo. Eu falei, imagina isso toda hora, em uma eternidade. É isso que a Bíblia diz, morte eterna. Eu falei para ela, morte eterna é morrer, 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 morrer e nunca morrer. Sentir a dor da morte, mas não morrer. É onde essas pessoas estarão ali. Ela falou, pastor, não é por um tempo, não. Eu falei, não. Jesus diz que o verme nunca se apaga, nunca morre, e o fogo nunca se apaga. Nunca. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos, na presença dos santos anjos de Deus. E o temor começou a tomar o coração dela. Ela começou a ficar desesperada e ela ficou 2 anos na igreja. E ela falou assim, mas nunca pregaram assim para mim. Porque as pessoas não pregam isso. Não vale mais, eu não quero mais ouvir o evangelho. Eu não quero mais ouvir essas coisas. Eu falei, calma, Jô, tem a parte boa ainda. A parte boa é boa notícia. Mas você nunca vai ter Cristo como precioso e doce se o pecado não for amargo para você. Eu disse para ela, se eu levar um hambúrguer ao Bill Gates, ele não vai servir de nada. Mas se eu levar um hambúrguer a um pobre da África, ele vai ter muito prazer naquele hambúrguer. Sabe por quê? Porque ele sabe o que é fome. Enquanto nós não soubermos o que é pecado, nós não vamos saber quanto Cristo é doce. E eu comecei a mostrar para ela o que era pecado, que ela nasceu em pecado. Eu mostrei o evangelho para ela durante 3 horas. E ela disse assim, eu nunca ouvi isso. Eu nunca aprendi isso, eu tinha minha Bíblia, eu não lia. E ela disse, mas eu estava na igreja, eu cantava. E ela ficava com a mente dela indagada. E ela, realmente, eu nunca nasci de novo. Ela entendeu. E eu comecei a explicar para ela a graça do Evangelho. O amor de Deus em dar o seu Filho para pecadores. E fala, Jô, corra agora para a graça de Jesus. Corra agora para a cidade de refúgio. Abrace o Evangelho. Entende? Esse temor que vai nos fazer correr para a graça. O Nilson falou, pastor, que experiência extraordinária nós tivemos. Eu lembrei de Jonathan Edwards pregando pecadores na mão do Deus irado, onde um pecador quer urgentemente agarrar a Cristo. Agarrar a Cristo, porque Cristo agora é precioso. Se Cristo for só um amuleto de sorte na sua vida, você vai banalizá-lo. Mas se Cristo for a diferença da sua eternidade, só Ele vai poder te salvar dos seus pecados. Então Ele vai ser
doce e amável para você. E aí, esta jovem entendeu a mensagem, pediu oração, orou, chorou na presença de Deus. Uma experiência muito boa, porque ela entendeu o quanto é a severidade de Deus, mas também entendeu o quanto é o amor de Deus. Isso cada um de nós temos que entender. E devemos correr para Cristo, urgentemente. Corra para Cristo. Se você ainda não tem Cristo no seu coração, essa é a hora. Fique de pé nesta noite. Eu quero que você coloque o seu coração diante de Deus. Isso não é uma coisa que o pastor Leandro pode fazer. Eu não posso te chamar aqui na frente e falar assim: olha, eu vou orar por você e vou pedir que Deus escreva o seu nome no livro da vida. Eu não posso fazer isso. Deus está aqui para te revelar que teu nome está lá quando você chorar e se arrepender. Se você se reconhece como um pecador, você deve chorar por Cristo. Você deve agarrar a Cristo com toda a sua força, com todo o seu coração. Eu quero que você fale com Deus nessa noite. O pecado, ele endurece o nosso coração. Às vezes o nosso coração fica muito duro para a palavra de Deus. Mas a palavra do Senhor é como um martelo que esmiuça a penha, e ela é como um fogo. E ela está aqui penetrando o seu coração nessa noite. E nessa noite que a palavra de Deus está batendo na porta do seu coração, abre o seu coração para Deus. Fale: Deus, eu não consigo me arrepender. Deus, eu não consigo chorar. Deus, eu não consigo, Senhor. Eu preciso que teu Espírito Santo venha. Chame por Ele para te ajudar com o arrependimento. Chame Ele para te fazer convencido do pecado, da justiça e do juízo. Se você ainda não tem a certeza de que Cristo te salvou, de que você passou para a morte para a vida, chame Ele nesta noite. Se você pecou, caiu em pecado sério contra o Senhor, chame Ele para te perdoar nessa noite. Ele está aqui. O Senhor Jesus está aqui para te perdoar. O Senhor Jesus está aqui para te abraçar. O Senhor Jesus deu a sua vida para poder te remir. Ele chama pecadores para vir aos seus braços e descansar seguro. Não pense que é pelos seus méritos. Não pense que é pelas suas boas obras. Não pense que é por alguma coisa que você possa fazer. Não. Simplesmente, Jesus disse a Jairo: não temas, não tenha medo, mas creia somente. E eu digo: creia nessa noite. E se arrepende dos seus pecados. E creia. É a única forma de você ser adotado na família de Deus, é arrependendo-se e crendo. E eu sei que para isso você vai precisar do Espírito Santo. Vamos pedir para que Ele venha sobre os nossos corações. Amado Senhor Deus, aqui está o seu povo diante da sua presença, Pai, que ouviu a sua palavra, Senhor querido Deus eterno, e precisa de arrependimento e fé. Que teu Espírito Santo venha nesta noite sobre cada coração, Senhor. Ah, Deus, eu não posso aplicar esta palavra aos corações, mas quem pode é o teu Espírito Santo, que pode pegar cada vida que está aqui e fazer valer esta palavra, Senhor, e fazer valer de que Tu és um Salvador, e fazer valer que Tu és o nosso libertador, de que Tu perdoou aquela prostituta que foi peneada de adultério, que Tu perdoou o bandido, Senhor, Barrabás, de que Tu perdoou, Senhor, o ladrão Levi, Mateus, Pai, de que Tu perdoou o ladrão Zaqueu, Pai. O Senhor perdoa ladrão, o Senhor perdoa prostituta, o Senhor perdoa homicida. Não há pecado que Teu sangue não possa perdoar, Senhor. E agora, se há no coração desta pessoa acusação do diabo, Senhor, lave ela no Teu sangue nesta noite. Porque aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas os Teus filhos estão vindo aqui, confessando para deixá-las, para alcançar o arrependimento diante de Ti. Pai, eu sei que se eles vieram aqui, é para ouvir a Sua boa palavra, Senhor, porque eles sabem, Senhor, que neste altar não é pregado bênçãos materiais, mas é pregado uma palavra de salvação. É porque eles querem ser salvos, Senhor, e eles não podem salvar a si mesmos, mas eles estão clamando ao Senhor por salvação. Eles estão pedindo: salva-me, Senhor. Eles estão como Pedro pedindo: me resgata, Senhor, eu estou afundando, Pai. Às vezes eles não sabem como pedir ou como falar, mas o Senhor lê o coração e o pensamento, Pai.
Às vezes não há uma oração bonita nos lábios, mas há um desespero na alma, Senhor. Às vezes não há palavra no coração, mas há um grito dentro de silêncio, querendo ser liberto do pecado, Senhor. Querendo ser liberto da culpa, Senhor. A vida desesperada por salvação aqui, Senhor Deus. Salva elas, Senhor. Salva da condenação, salva da morte. Coloque o amor de Cristo dentro. Coloque o teu amor para lançar fora o medo da condenação, lançar fora o medo da justiça e do juízo. Para que elas entendam que são adotadas, que não serão mais inimigos, que não serão mais filhos da ira, mas serão filhos do amor, gerados em Jesus Cristo, para uma obra boa, para glorificar o teu nome, para andar em santidade na tua presença, Deus. Por favor, Senhor, nos salve, Senhor Jesus Cristo. Nos salve aqui, Senhor amado, nesta noite. Nós clamamos porque só o Senhor pode salvar pecadores. Não é nós que podemos fazer algo. É o Senhor que faz esta obra completa. O Senhor começa, o Senhor termina. Faz, Senhor. Faz esta obra em nós. Gera arrependimento aqui dentro, Pai. Gera arrependimento dentro do coração do meu irmão que está aqui ouvindo esta palavra. Jesus, perdoa quando pecamos contra o Senhor. Perdoa quando deliberadamente vamos e pecamos contra Ti, Pai. E envergonhamos o Teu nome. Deus, nos perdoa, Senhor. O Senhor tem poder para nos perdoar, Jesus. Pecado grave, pecado pequeno, não importa qual pecado, Senhor. Todos são pecados aos Seus olhos. Todos nos afastam da comunhão, Senhor. Nos perdoe aqui, Pai, nesta noite. Nos limpe aqui, Senhor, nesta noite. Nós viemos diante de Ti. Coloca dentro do nosso coração o temor da Sua palavra, o temor pela Sua santidade. Que nós não possamos ir e pecar contra o Senhor abertamente, Pai. Mas guardar no nosso coração. Primeiro por amor, Senhor. Por favor, Senhor. Louve Ele nessa noite. Louve o Senhor. A graça de Jesus está aqui. Jesus diz: vem a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado. O teu pecado é um fardo pesado. Lance sobre Cristo agora o seu pecado. Assim como a serpente foi levantada no deserto, o Filho do Homem foi levantado na cruz do Calvário, para você olhar e crer nele, e ter os seus pecados remidos, e ter os seus pecados apagados. Olhe para Jesus nessa noite. Olhe para o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João falou: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele está aqui nesta congregação para tirar o seu pecado. Ele está aqui para tirar o seu pecado. Os feridos de alma são curados. Aleluia! Glória ao teu nome! Aleluia! Jesus! Alauaqui a sua, meu Deus! O Senhor não são os seus que precisam de médico, são os doentes. Ele está aqui, o médico do médico, para tocar na sua ferida, para colocar o bisturi, arrancá-la e colocar o remédio, o Espírito Santo sobre a sua dor. Ele está aqui, o médico dos médicos, para te curar. Ele está aqui. Ele está operando aqui. Jesus está aqui operando no coração. Oh, aleluia! Bendito seja o teu nome. Sua vida e poder. Conquistando sua graça e os feridos de alma são curados. Jesus salva pecadores neste lugar. Salva os oprimidos neste lugar. Salva os pecadores neste lugar. Salva o que foi Calvário. Salva o enfermo. Salva o doente. Aquele que está com a lembra do pecado, tira toda a lembra e salva.
pois o Espírito de Deus está aqui. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres. Oh, aleluia! Bendito Deus! Os enfermos e Senhor liberta! doentes são O Senhor liberta! Aquele que vê o Senhor de maneira nenhuma